Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais uma vez o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para que de alguma forma venha edificar as nossas vidas. Então eu peço que você abra teu coração para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela gera esperança em nós. A palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, ela traz consolo, conforto. Ela traz no nosso coração alegria, paz. Então abra o teu coração para a palavra de Deus. Hoje a nossa palavra está em Atos 12. Você pode pegar a tua Bíblia e acompanhar junto comigo. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior, ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Que palavra tremenda! Entendo, nós vamos utilizar essa maravilhosa libertação como uma figura de libertação de um pecador que está em cadeias e como Jesus faz para libertar esse pecador. Então, a situação aqui ela era bastante perigosa. Herodes, nós vamos simbolizá-lo como a figura do inimigo e Pedro como a figura do pecador. Então, Pedro, ele estava ali nas presas, né, nas mãos do inimigo. E ele estava acorrentado, estava sendo vigiado. O cárcere estava sendo guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Então, assim é a vida do pecador. Ele também é uma pessoa que está acorrentada. É uma pessoa que está o tempo inteiro encarcerado. Mas a Bíblia diz que havia ali crentes fiéis na oração. E essas pessoas estavam orando intensamente por aquele que estava encarcerado. Elas estavam ali em oração de fé. Elas estavam ali clamando ao Senhor. E a oração, este é o caminho para a libertação. Então, ali apareceu o poderoso Redentor. Apareceu um anjo
E esse anjo trouxe luz. Quando o anjo chegou ali no cárcere, toda a cadeia se iluminou, encheu de luz aquele lugar. E ele despertou aquele que dormia. E ele ordenou: levanta-te, cinge-te. Então, aqui simbolizando que o pecador, ele foi despertado. E na hora que Pedro ele ouve a voz do anjo, ele obedece imediatamente. E as cadeias caem no momento que ele aceita o convite do anjo. Ele não olha para os obstáculos, ele simplesmente crê. E ele fala: levanta-te. E ele se dispõe, ele se levanta. Ele simplesmente segue aquele anjo sem medo, E eles passam ali pelos guardas. Ele acreditou em seu coração, ele teve a certeza das bem-aventuranças, Porque todas as cadeias foram rompidas. O portão de ferro se abriu atrás dele. Então, e aquele encarcerado estava totalmente livre. E nesse novo caminho, ele foi liberto, ele foi salvo, E ele chega ali naquela casa de oração, ele se reúne com aquele povo que estava ali em oração, ele se alegra com aqueles que oravam e ele testemunha a sua libertação maravilhosa. É exatamente assim que acontece na vida de um pecador. Nós estávamos ali mergulhados nas trevas. E Deus nos retira das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos algemados, encarcerados. Aqui a palavra de Deus fala que Pedro, ele estava com 2 algemas, um em cada punho. E havia 2 correntes. Então, há muitas pessoas que elas estão hoje em cativeiros espirituais. Elas se sentem dentro de calabouços. Mas a palavra de Deus fala que quando o anjo chegou, a luz inundou todo aquele lugar. Isso é simplesmente incrível. Então, quando Jesus Cristo, ele entra no teu coração, eu quero que você entenda que mesmo que você esteja se sentindo fraco, Jesus, ele te dá força. Se você se sente perdido, Jesus, ele veio para te salvar. Ele veio para te libertar. Ele veio para te mostrar o caminho. Se você está doente, Jesus, ele é o médico dos médicos e ele quer trazer a cura sobre a sua vida. Se você está pobre, Jesus quer te enriquecer. Se você está cego, creia que Jesus Cristo, ele quer te dar visão. Se você se sente ameaçado, ele quer te libertar. Se você está triste, Jesus Cristo é ele que consola o seu coração. Se você sente fome, é Jesus que sacia a tua fome. Se você está inseguro, Jesus te traz segurança. Então, essa palavra de Deus é muito linda, é muito gratificante, porque o que o Senhor está nos ensinando? Enquanto a igreja orava intensamente, fervorosamente por Pedro, o Senhor enviou ali o anjo. Olha o que estava acontecendo aqui. Os judeus estavam em festa por causa da festa da Páscoa. Então havia uma aglomeração de judeus muito maior do que é habitual. Então, Herodes havia mandado matar Tiago. E ele viu que isso agradava aos judeus. Então, ele tinha essa mesma intenção de levar Pedro a julgamento. Primeiro, ele colocou Pedro no cárcere, daí ele tinha intenção de levá-lo ao julgamento e depois de matá-lo. Porque isso ia fazer com que solidificasse a sua posição. Mas a igreja do Senhor orava fervorosamente por ele. Então, você precisa entender que a tua oração, ela chega aos ouvidos de Deus. Quando você vai diante de Deus em clamor, em intercessão, Deus, ele envia o anjo. E muitas vezes o inimigo, ele ataca os filhos de Deus. E o inimigo, ele tem ódio e raiva dos filhos de Deus. Mas, entendam,
Não há nada que Deus não possa fazer quando algo é entregue em suas mãos. Se há pessoas orando, as portas irão se abrir. Veja, havia uma sentinela, havia a segunda sentinela, havia portões de ferro, mas simplesmente Pedro estava ali do lado do anjo. As portas foram se abrindo, as sentinelas foram se abrindo. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você, se você orar, se você buscar o Senhor de todo o teu coração, entenda, Deus, ele vai trazer a libertação, ele vai trazer a cura. Ele vai enviar o que você precisa. Às vezes você está com uma causa na justiça. Vá diante de Deus, em oração, em clamor. Clame ao Senhor de todo o teu coração. E aqui fala que a igreja. Então, entre junto com a tua igreja. Vá na oração e se ajoelhe e fale com o Senhor. Fale, Senhor, há portas fechadas na minha vida. Mas eu clamo, Senhor, que o Senhor venha abrir essas portas. Eu clamo, Senhor, que o Senhor envie a cura, Pai. A cura para o meu pai, a cura para a minha mãe, a cura para o meu irmão. Entendam, quando a igreja estava orando fervorosamente, as portas se abriram. Ele foi liberto. Então você, com a tua oração, você pode libertar toda a sua família. Por isso que é tão importante a igreja se reunir em oração. Então, que nesta manhã você creia no poder de Deus. Entenda que quando Deus quer operar, nada pode impedir a operação de Deus. Para Deus não há causas impossíveis. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Então, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. Creia que o Senhor já enviou o anjo para a tua resposta. Creia no poder de Deus, creia em Jesus. Creia que o Senhor, ele é poderoso para salvar, para libertar, para curar, para te ajudar. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor, eu oro fervorosamente por cada uma dessas pessoas, clamando ao Senhor, Pai, que caia por terra as algemas, que caiam por terra os portões de ferro, que caiam por terra as sentinelas, Senhor, que eles recebam a tua luz, que eles se põem de pé, que eles se levantem, que eles calcem as suas sandálias e que eles te sigam, ó Pai. Assim como Pedro seguiu, assim como Pedro obedeceu, Pai, imediatamente, Pai, assim como ele não olhou para obstáculos, que as pessoas que estão ouvindo esse devocional não olhem para os obstáculos, mas que elas coloquem o seu olhar no autor e consumador da nossa fé, que elas coloquem o seu olhar em Jesus Cristo e que elas creiam que quando elas oram fervorosamente, o Senhor envia o anjo, o Senhor abre as portas, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Depois você pode ir novamente ali em Atos 12, meditar mais na palavra de Deus, continuar conversando com o Senhor e tendo a certeza que com Jesus as portas são abertas. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.